Bom dia, Deus te abençoe. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã de sexta-feira, primeiro horário da manhã, onde todos nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, apresentando as nossas vidas ao Senhor em nome de Jesus, as nossas causas, não é verdade? Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, porque este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 13. Antes, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos sabedoria e entendimento desta palavra, compreensão, e que esta palavra caia no nosso coração numa boa terra e produza frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que domingo às 19 horas nós temos o nosso culto com a Santa Ceia e você é o nosso convidado. Amém? Deus te abençoe. Vamos ler o texto aqui, que está lá em Mateus capítulo 14, verso 13. Veja, Jesus aqui é a sequência do que nós vimos ontem, que João Batista havia sido decapitado. Então, nós entendemos aqui que havia um clima de hostilidade naquele momento e eu sempre tenho me referido ao momento certo, ao tempo certo. Então Jesus, ele sabe que tem o tempo certo aonde ele vai ser crucificado. Amém? Então o versículo 13 começa assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Possivelmente, claro, para orar, né? Para jejuar, orar, buscar o Pai, né? A face do Pai. Sabendo, porém, o povo, seguiu a pé desde as cidades. Então, Jesus ele já estava já havia esse ambiente onde as pessoas buscavam a Jesus o tempo todo. Então, quando as pessoas viram que Jesus saiu, elas foram atrás dele. Saindo Jesus, viu uma grande multidão. Então, Jesus observou que tinha uma grande multidão vindo atrás dele. E, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que tremendo, Jesus ele saiu dali com um propósito, né? Ali havia um clima de hostilidade com a morte de João Batista, ele também se retira com certeza para orar, e ele saiu, né, talvez para descansar, mas quando ele vê aquela multidão toda que vem atrás dele, ele tem compaixão dela, amém? Você sabe que se nós fôssemos trazer isso para um português mais simples, com Jesus não tem tempo ruim. Quando ele vê aquela multidão, ele tem já compaixão dela, aquela grande multidão, ele se compadece dela e ele cura os enfermos. Sabe, ninguém que vai até Jesus com seu coração aberto, com seu coração disposto, amém? Volta de mãos vazias. Volta sem o seu milagre, volta sem a sua cura. Todos que vão até Jesus, Jesus cura. Jesus olha com compaixão, Jesus não julga, amém? Mas quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus e vamos até Ele, Ele nos recebe sempre de braços abertos. Amém? Glória a Deus por isso, né? Aqui, versículo 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, sabe, queridos, havia essa popularidade toda de Jesus, né, e que fez com que uma multidão estivesse atrás dele. Jesus cura todos, mas chega o final da tarde, os discípulos percebem que o dia estava terminando e então recomendam a Jesus: olha, Senhor, despede as multidões para que elas possam ir embora, né, porque o lugar é deserto e a hora já é avançada. Jesus, porém, lhes disse, e eles também complementam, para que eles possam ir nas aldeias comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Sabe, querido, quando nós apresentamos ao Senhor o pouco que nós temos, os poucos recursos que nós temos, Ele multiplica. Mas entenda que aqui tem um princípio muito maior do que apresentar o pouco que nós temos para Ele multiplicar. É apresentar o pouco que nós temos para Ele multiplicar, para nós repartirmos, para nós dividirmos. Amém? Eu sempre tenho dito isso, que nós temos que repartir
é como se nós sentássemos à mesa. Nós sentamos todos à mesa. Não é assim como muitos às vezes ensinam, não, eu sento à mesa, eu como e agora depois que eu comi, que eu estou satisfeito, eu vou fazer doação. Né? Não, não é disso que o cristianismo fala, não é assim que o cristianismo ensina. Não, nós sentamos todos juntos à mesa. Nós repartimos aquilo que nós temos antes de comer, antes de nós nos saciarmos. Amém? Por isso que é o repartir do pão. Amém? Não é eu comer e dar o que sobrou do pão. Entende? Então, aqui nós vemos que é um princípio muito maior do que simplesmente multiplicar o pouco que eles tinham. Mas era pegar o pouco que eles tinham e dividir e repartir. E o Senhor ia multiplicar isso para que todos ficassem satisfeitos. E é o que vai acontecer. Disse-lhes ele, Jesus, né? Disse para os seus discípulos, depois que eles disseram que tinham 5 pães e 2 peixes, trazei. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Amém? Veja, ninguém havia comido ainda. Ninguém havia ainda provado dos 5 pães e 2 peixes, nem mesmo Jesus, nem mesmo os discípulos, nem mesmo aquele que forneceu os 5 pães e os 2 peixes. Ninguém havia comido ainda. Sabe, talvez você já tenha passado por situações assim que são extremas, né? Se nós olharmos aqui a quantidade de pessoas e o que eles tinham de recursos, era uma situação extrema, né? Era o que era muito pouco para muita gente, né? O primeiro que eu visse aquilo ali possivelmente iria dizer exatamente, Senhor, eu acho que é melhor despedir o pessoal para o pessoal poder ir nas aldeias, né, comprar pão, comer, né? Se saciar nas aldeias aí, comprando pão. Sabe, nós somos limitados. Sabe? Não olhe para as suas limitações. Da mesma maneira que os pães e os peixes falam, né, dessa multiplicação para repartir, para dividir aquilo que nós temos, né, antes mesmo de nós saciarmos a nossa fome. Ele também fala que nós temos limitações, que nós somos limitados, que nós temos que confiar no Senhor. Nós não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar nos recursos, não podemos confiar nos recursos, sejam eles muitos ou poucos, temos que confiar somente em Deus, porque nós somos limitados. Né? Esse recurso que é muito para uma situação, para uma circunstância, é pouco para outra. Né? Os 5 pães e 2 peixes talvez servissem ali para 2, 3 pessoas, não sei, mas não para uma multidão de 5.000. Você entende que é uma perspectiva, mas que mesmo nas nossas limitações, Jesus opera grandes coisas. Entrega para o Senhor as tuas limitações. Entrega aquilo que você não pode fazer. Entrega aquilo que talvez você nem tenha. Confie no Senhor, descanse nele. Entrega a tua vida para ele e diz, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor vai transformar, vai multiplicar em nome de Jesus. E veja, essa multiplicação, ela nos abençoa, mas ela deve abençoar quem está à nossa volta. Ela não é só para nós, né? Não é só para nós. Todos querem, né, multiplicar para ter mais, né? Mas na verdade a multiplicação é para repartir, não é para ter mais. Então ele diz que tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Né? Sabe, aqui eles veem, os judeus aqui, ou a multidão, vê Jesus repartindo o pão, assim como um pai repartiu o pão na sua casa, partiu o pão para os seus filhos, né? Dividia o alimento. É isso que eles estão vendo aqui. E tem uma coisa interessante aqui, que aquela multidão toda, que às vezes nós não falamos sobre isso, mas aquela multidão toda vê neste episódio aqui, tanto Moisés quanto Eliseu. Eu anotei uma referência aqui, que diz assim que, lá em Êxodo capítulo 16, que é a primeira referência, você vê, né, aquele Moisés alimentando o povo no deserto, né, o pão que desceu do céu, o maná.
e você vê também em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, você vê Eliseu alimentou 100 pessoas com 20 pães de cevada. Então, quando a multidão vê ela sendo saciada, né, por aqueles 5 pães e 2 peixes, elas veem em Jesus alguém maior do que Moisés, que representa a lei, e alguém maior do que Eliseu, que representa os profetas, né, nesse caso. Então elas enxergam aqui um homem que está saciando elas, assim como Moisés saciou o povo no deserto, assim como Eliseu saciou 100 homens com 20 pães de cevada. E então diz aqui que depois, tendo partido os pães, como um pai parte os pães com seus filhos, Deus aos discípulos e os discípulos para a multidão. Então ele dá graças, ele entrega para os seus discípulos, amém? Ele reparte com seus discípulos e os seus discípulos repartem com a multidão. Você percebe que às vezes nos escapa essa importância do repartir? Porque Jesus ele parte os pães, dá aos discípulos e os discípulos partem os pães e dão à multidão. É no repartir que nós vemos a multiplicação acontecer. Amém? Não é dentro do cesto que ela multiplica. Não é dentro do pacote de pão que ela multiplica. Ela multiplica quando nós repartimos. Amém? É como se nós jogássemos uma semente e ela crescesse e desse fruto. Quando nós repartirmos, nós temos mais. Nós multiplicamos aquele pouco que nós temos. Amém? Glória a Deus, né? A palavra de Deus é extraordinária. Louvado seja Deus. Importantíssimo, versículo 20. Todos comeram. Ninguém ficou sem comer. Ninguém ficou sem receber a sua porção de pão, né? O seu pedaço de peixe. Todos receberam da mesma forma. Ah? E ainda ele diz assim, e se saciaram. Então todos receberam, todos saíram saciados, ninguém saiu dali com fome. Ninguém foi rejeitado, né? Ou a ninguém foi negligenciado repartir o pão, dividir o pão. Glória a Deus por isso. E levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Amém? Esses 12 cestos cheios, alguns dizem, né, que eles fazem referência às 12 tribos de Israel. Um cesto para cada tribo. Amém? E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então aqui, como havia 5.000 homens, nós podemos fazer uma conta por baixo para não errar, que havia pelo menos, no mínimo, 10.000 pessoas. 10.000 pessoas alimentados, preste atenção, pelo pão e pelo peixe? Mas pelo repartir do pão e do peixe. De 5 pães e de 2 peixes. Então eles repartem 5 pães e 2 peixes e ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, pelo menos, né? De 5.000 homens, diz a palavra, de 10.000 pessoas, pelo menos, e diz que todos comeram e todos ficaram saciados. Ninguém saiu dali com fome. Todos comeram até estarem satisfeitos. Sabe, estar saciado é você comer até estar satisfeito. Você sabe que Deus quer dar para você, amém? Quer te prover para você até que você fique satisfeito. Amém? Glória a Deus. Ele não quer te dar aquela porção minguada. Não, ele quer que você receba porção até você ficar satisfeito. Em nome de Jesus. Como um pai que se alegra vendo seus filhos em volta da mesa satisfeitos. Amém? Glória a Deus. Que palavra abençoada para essa sexta-feira, né? Que palavra abençoada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? É a nossa sequência aqui que nós lemos, né? Toda manhã. Faz parte da nossa sequência. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Porque esta palavra, Senhor, vem nos ensinar sobre o amor, sobre repartir, sobre repartir na mesa, todos juntos. Em nome de Jesus. Ninguém come primeiro, ninguém se sacia primeiro, todos comem juntos. Todos são saciados juntos. Todos comem até ficar satisfeitos. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa
teu povo, abençoa as tuas ovelhas, os teus filhos. Meu Deus, abençoa para que eles possam, nesse dia, receber, ó Deus, a porção deles, o alimento espiritual, o alimento físico, para o seu físico, até que eles estejam satisfeitos. Em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor não vai deixar ninguém de fora. Todos que querem é só vir até o Senhor. Todos que querem é só ir até o Senhor. E vão receber pão de graça. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa, Senhor, com as tuas promessas, com a tua palavra. Em nome de Jesus. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos aqui estar repartindo com o próximo, Senhor. Estar dividindo com o próximo aquilo que nós temos. Para que a bênção do Senhor se multiplique nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Para que possamos ser um instrumento do Senhor, um canal do Senhor. Para que as pessoas sejam abençoadas, ministradas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui, abençoa sua família. Dá-nos uma sexta-feira de paz, de alegria, de esperança, de prosperidade. Em tudo que o teu povo colocar a sua mão, prospere, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, que você tenha um dia excelente na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu também quero te convidar, por gentileza, a dar like, a compartilhar e também a colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Vamos estar orando juntos pela tua causa também. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Um bom dia.